Graça e paz, queridos irmãos. Glória a Deus, né? O Senhor é muito bom para conosco, né? Estamos aqui para mais uma jornada de estudos, de meditações na carta aos Romanos. Hoje estaremos concluindo o capítulo 11, entre os versos 36 a 33 a 36. E vamos ler os dois primeiros versículos de introdução ao novo tema, que inicia-se no capítulo 12. Vamos meditar em os versos 1 e 2 do 12. Portanto, hoje será de Romanos 11, 33 até Romanos 12 e 2. Tá certo? Prepara a sua Bíblia para que nós possamos estar estudando. Enquanto isso, vou dando alguns avisos. Amanhã, às 19h30, estaremos lá na igreja, né? Amanhã é dia do nosso culto de estudo. Então, coloque na sua agenda, amanhã, quarta-feira, 19h30, no templo. Quinta-feira, Deus permitindo, estaremos de volta aqui. Estamos gravando sempre logo pela manhã cedinho, né? Dos dias, da terça e da quinta, os estudos e colocando e disponibilizando próximo do horário das 8 da noite, para que você, com a sua família, possa meditar, né, nas Sagradas Escrituras, aí, estudando Romanos conosco, tá certo? Sexta-feira, oração, tá ok? E sábado nós temos o nosso projeto na igreja, a partir de 8 horas da manhã. Um projeto que se chama Óculos ao Alcance de Todos, certo? Um projeto muito bacana, onde você consegue, né, estar fazendo uma consulta completa com ainda a armação nova, a lente nova dos seus óculos. Eu estarei lá, junto com a minha família, também fazendo ali a consulta e também os óculos, né? Daqui a alguns dias vocês vão ver eu aqui com, tá certo? Essa aranzela, né? Sarandela, desculpe, nova, tá bom? Então, queridos, vamos lá para o nosso estudo? Romanos 11, 33 a 36 e depois capítulo 12, verso 1 e 2. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Agora os versos 1 e 2 do capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus se transforme pela renovação da mente. Em outras traduções fala pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse instante tão precioso que o Senhor tem proporcionado para nós, ó Pai. Te louvamos por essa oportunidade, te louvamos pela tua palavra, pela liberdade que temos, Senhor, de estudá-la em nossa nação. Preserva isso para a honra e glória do teu nome, Senhor, é a nossa oração. E Espírito Santo, ensina-nos, Senhor, nesse instante, mostra-nos, revela-nos aquilo que é necessário, que convém, que tu desejas, para que nós venhamos a crescer e avançar em nossa jornada de fé, em nossa caminhada cristã. Te louvamos e bendizemos o teu nome, desde agora e para todo sempre. E oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos? Nós vamos hoje aqui duas situações, né? Mas dentro de um contexto só. Temos o fechamento aqui, né? Desde o verso 18 do capítulo 1 até aqui, né? Nós vamos ter aqui o fechamento da doutrina da salvação expressa, revelada para a igreja de Roma e para nós. Então aqui estamos fechando uma sessão. E entre os versos, agora, que inicia no capítulo 12, até o versículo 13 do capítulo 15, nós vamos ter então Paulo descrevendo a nova vida, e depois no finalzinho nós vamos ter
as despedidas, né, saudações finais da carta. É importante nós observarmos então e ficarmos com isso guardado em nossa mente, que Romanos divide-se então primeiramente em três grandes seções, que é do verso do capítulo em quatro grandes seções, né? Capítulo 1, de 1 a 18, a introdução, de 1 a 18 até aqui 11:36, a doutrina da salvação, e a partir do verso 12 até 15:13, tá certo? A nova vida que essa salvação produz, e depois, a partir do verso 14 até o fim do capítulo 16, as saudações finais, tá? É claro que dentro dessas sessões há divisões, né, menores aí que nós já estivemos estudando, né, nesse percurso. E que bênção, né? Estamos chegando então na penúltima sessão do livro de Romanos. Olha que bênção que Deus proporcionou a nós mesmo em meio à pandemia. Então, nós vamos analisar inicialmente aqui esse fechamento da doutrina da salvação que Paulo encerra com um louvor a Deus, com um hino de louvor. Né? É um dos hinos, né, como em Filipenses nós temos também, no capítulo 2, né, a partir do verso 5, 6 até o 11, nós temos ali um hino cristológico, nós temos aqui um hino teológico, nós temos aqui um hino de louvor a Deus Pai. E Paulo, como é de costume, claro, ele vai reportar, tá certo, a escritos do Antigo Testamento, para mostrar que os preceitos e a vontade de Deus, ela sempre foi uma, né? Que o homem estivesse em plena comunhão com ele, adorando a ele, para que ele fosse glorificado entre as nações. Isso não mudou, isso não alterou, foi ampliado. E nós vamos aprender isso aqui nessa primeira parte, entre os versos 33 a 36. E Paulo já abre aqui, né, com um versículo muito lindo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Que versículo, né, maravilhoso, que mostra de fato como que deve ser a posição nossa de ser humano diante desse Deus, né, infinito, magnífico, glorioso, poderoso, não é verdade? Então, nós observamos aqui que ele está replicando alguns textos de Jó. E olha onde que Paulo volta. Paulo está voltando, o livro de Jó, queridos, ele foi escrito ou na mesma época ou talvez até antes do Pentateuco. Alguns inclusive acreditam que esse livro tenha sido escrito até por Moisés, embora não podemos afirmar isso. Mas o fato é que é antiquíssimo. E o que Paulo está querendo dizer e trazer aqui na abertura, citando Jó, é exatamente isso, que o nosso Deus, ele não muda, ele não mudou, ele não alterou. Nós, seres humanos, pela queda, como já estudamos, né, é que vamos ter essa alteração. Então Paulo vai dizer, ao termo de conhecer esse plano maravilhoso salvífico, que em amor Deus vem em nossa direção para nos resgatar, para nos buscar, para nos redimir, né? Então, não cabe outra coisa a dizer o quê? Que quão profunda riqueza nós temos, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus, e quão inexplicáveis são os seus juízos, né? Porque um homem comum condenaria esse homem, né? Um patrão comum, vamos dizer assim, entre aspas, que tem o seu servo ali, né, se rebelando contra ele, ele estaria o quê? Açoitando, na época de Paulo, quando a escravidão, né, existia, ele estaria talvez até entregando essa pessoa à morte, ele estaria então entregando esse homem às vezes para prisão. E é o que o diabo faz com o homem hoje. Mas aí Paulo aqui está dizendo, mas que coisa poderosa que é a maneira que Deus tem de julgar. Ele é justo juiz, mas ele é amoroso e tem uma misericórdia profunda. Então é isso que Paulo está trazendo à memória. E ele recorda o texto de Jó, ele volta lá no Antigo Testamento para dizer que essa questão aqui, né, já era algo previsto lá atrás. Jó já havia previsto isso. Volta lá em Jó 5 e o versículo de número 9, que nos diz o seguinte:
Jó 5, o verso 9, que diz: Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não podem se enumerar. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. E ainda dentro desse mesmo livro, no capítulo de número 11, tá certo? E o verso de número 7, 11 e 7 de Jó, 5 e 9 que lemos e 11 e 7, que diz o seguinte: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais longa do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama juízo. Quem poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem, né, nascer homem. Queridos, que coisa maravilhosa, né? Paulo está trazendo à memória o que Jó, muito antes, milhares de anos antes, já via e já enxergava nesse Deus poderoso. E observe que na época de Jó não existia, tá certo? E eu sou dessa linha, tá certo? Da hermenêutica e da exegese bíblica, que na época de Jó não tinha lei, e na época de Jó, tá certo? Não existia, claro, Jesus Cristo. E Jó, pela revelação, tá certo? Natural, né? Aquela revelação que nós estudamos lá no início dos dois primeiros capítulos de Romanos, onde que pela natureza, pelos atos de Deus e pela própria existência humana, o corpo humano, o funcionamento, o homem já vê que há de fato um ser soberano que governa, e ao adorar esse ser, ainda que ele não proferisse, claro que Jó já proferia, mas ainda que ele não proferisse ou não dissesse que é esse Deus de Israel, esse Deus que enviou Cristo, mas ao adorar, ele já estava declarando, né, que somente esse Deus poderoso, né, deve ser adorado e governar. Então Jó vivia numa época dessa. Entenderam por que que não há desculpa até para o homem, né, que, vamos dizer assim, não conhece com profundidade o evangelho, mas pela revelação que está ao redor dele, ele sabe que tem um ser superior, e é esse ser que deve ser adorado, e não o jacaré, e não o sol, e não a lua, e não o mar, enfim, não nenhum animal e nada que ele cria a partir dele, né? É isso que Paulo está trazendo, está revelando para nós, né? Um Deus poderoso que nós não conseguimos com a nossa mente limitada, é o que Jó está falando, entender a sua sabedoria. E no caso aqui, Paulo trazendo, não compreendemos o porquê que ele fez isso. É porque ele é amor, é porque ele nos ama, por isso ele traçou esse plano de salvação que estudamos desde o capítulo 1 até aqui, no verso 32, e a partir de agora Paulo exalta Deus por isso tudo. Então esse hino de louvor aqui, ele tem uma referência, é a salvação de Deus para a humanidade. É o Deus alcançando o homem. Que coisa gloriosa, não é verdade? E aí ele continua nos versos 34 e 35. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Não é verdade? As palavras aqui de Paulo voltam agora no livro do profeta Isaías, cerca de 1000 anos antes. Aqui está retornando, nós vamos ler lá Isaías 40, verso 3, que ensina que nenhum ser humano conhece a mente do Senhor sem a revelação do Espírito Santo, e que ninguém pode servir como conselheiro de Deus. Da mesma forma, as majestosas palavras, né, no verso 35 aqui, de Jó 41 e 11, são um lembrete de que ninguém, em última análise, dá alguma coisa a Deus. Pelo contrário, tudo que os seres humanos têm é dádiva de Deus, é dom de Deus, é entregue a Ele.
Vamos ler Isaías, queridos, primeiro, 40, verso 13. Hoje nós vamos ler bastante versículos, hein? Fica com essa Bíblia aí afiada, hein? É bom que você tá podendo brincar aí de um negócio que quando eu era adolescente, criança na escola bíblica dominical, nós tínhamos um período da escola dominical que chamava desembaiando a espada, né? Ou seja, abrindo a Bíblia. Os professores falavam versículos diversos ali e a gente ia abrindo, né, a palavra ali e aquilo dali a professora ia anotando os pontos de quem lia primeiro. Era muito gostoso aquela brincadeira, né? Que na realidade estava ensinando nós manusear a Bíblia de uma maneira, né? Desembainhar a Bíblia de maneira apta. Por isso que talvez os da minha geração, que passaram por igrejas como a Batista, como a Assembleia, como a Casa de Oração, a Presbiteriana, né? Tem uma facilidade muito grande quando fala assim, Obadias, Ageu, né? Sofonias, a gente rapidinho acha, porque nós éramos treinados desde pequenininho a trabalhar a palavra de Deus. Então vamos lá, desembanha a sua Bíblia aí, Isaías 40, verso 13. Olha o que nos diz. Paulo está replicando essa interpretação do Antigo Testamento aqui. Isaías 40, né? E o verso de número 13, olha lá. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Tá vendo só? Ninguém. O nosso Deus é a sabedoria plena e perfeita. O nosso Senhor, inclusive Cristo em Provérbios é citado como a sabedoria, não é verdade? Que coisa poderosa. Mas vamos ler mais aqui, Jó 41, 11. Volta lá em Jó. Jó 41, 11. Jó capítulo 41 e o verso de número 11, que nos diz o seguinte: quem primeiro deu algo a mim, para que eu tenha de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus, né? Dentro da retórica ali, né? Da narrativa do Leviatã, né? Em Jó, ele dizendo, eu, tudo que está, inclusive o próprio monstro Leviatã, sou eu o que criou. Então Deus, ele tem tudo. É isso que esses versos estão dizendo, mas ainda dentro do próprio Novo Testamento, Paulo continua desenvolvendo isso em outras cartas. 1 Coríntios 2,16. Olha o que está em 1 Coríntios 2,16, que nos diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso que nós entendemos em parte, mas não em plenitude, esse plano de salvação desvelado, né, nos 11 primeiros capítulos de Romanos, porque o Espírito de Deus, a mente de Cristo, está em nós. Que coisa gloriosa! E ainda 1 Coríntios 4 e 7, Paulo, ele replica também, olha lá, né, sobre a soberania de Deus, né, de tudo que há. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Tá vendo? Paulo traz aqui a reflexão de que isso tudo é providência do Senhor. É o Senhor que produz isso. E de fato, que bênção que nós temos uma sabedoria superior. Não só a sabedoria, mas um Deus pessoal que tem essa sabedoria. Para nós não ficarmos só numa metáfora e numa retórica filosófica, metafísica, do que parece que não há relação, mas é somente algo que destoa. Mas ao contrário, o nosso Deus é uma sabedoria que ela é relacional, que ela relaciona conosco. É o sobrenatural, é o metafísico que entra na nossa história, que nos relaciona e que vem habitar em nós o seu espírito. Não é aquilo que a cultura helenística, a cultura grega e a filosofia grega pregava, né? O que Platão disse do mundo das ideias, ou o que Aristóteles disse de uma força motora dentro da natureza. Não, é um ser,
é Deus, é uma pessoa que relaciona conosco. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito que habita em nós. Né? Ao ponto de relacionar tanto, que se torna homem, que se entrega em nosso lugar, para que nós hoje possamos herdar a glória eterna e sermos salvos pela obra magnífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que bênção, que maravilha, que segurança, não é verdade? E aí no verso 36 ele diz, porque dele, não esqueça esse versículo, repita ele aí com a sua família, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Em outra tradução, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Como todas as coisas são de Deus, por meio de Deus e para Deus, segue-se que ele merece toda a glória para sempre. O plano salvífico de Deus que vimos nesses primeiros 11 capítulos lhe traz grande honra, louvor e glória para todo sempre, não apenas agora. Nós fomos salvos para poder primeiro glorificar a Deus agora nesse tempo e para toda a eternidade, quando vamos viver ali junto dele, conhecendo ele, e não vamos conhecer ele totalmente. Que tremendo, que coisa poderosa, né? Para todo sempre, glorificando a esse Deus que nos salvou, que nos tirou do inferno e nos transportou para o reino, né, de glória, de luz do seu Filho, de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que segurança nós temos. E Paulo, dentro das suas cartas, ele não cansa de dizer isso, que somente Deus deve ser glorificado. Somente o Senhor que nos salvou, que nos tirou da condição de condenação para a salvação, somente Ele é digno de louvor e glória. Leia Colossenses 1:16. Abra lá, Colossenses 1:16. Que nos diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tá vendo só? Aqui é um hino cristológico também dentro de Colossenses, a partir do verso 13 até o verso 23. Jesus Cristo, o nosso Deus Salvador. Que coisa, né? A essa trindade divina maravilhosa, seja o louvor, seja a honra e seja a glória para todo sempre. Ainda em 1 Coríntios 8:6, nos diz o seguinte. Vamos ler desde do 5, desculpe-me, 5, versos 5 e 6 de 1 Coríntios capítulo 8. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Kyrios, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Que bênção, não me canso de dizer que segurança nós temos nesse Deus que nos alcançou e nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E agora Paulo encerrou com esse breve hino de louvor a Deus, e agora ele vai introduzir, a partir do capítulo 12, a nova vida que essa salvação produz. E eu quero que você preste atenção nesses 2 primeiros versículos. O crente em Cristo Jesus precisa reproduzir uma nova vida. Primeiro, para ele próprio. E segundo, para que o mundo, ao ver ele nessa nova vida, também glorifique a Deus e deseje, né, também desenvolver essa nova vida. Preste atenção nesses 2 primeiros versículos introdutórios, né, até o capítulo 11, a salvação é expressada e é mostrada, por meio principalmente do viés da justificação. E agora,
A segunda parte, o terceiro tópico e a segunda parte principal desse livro de Romanos vai falar dessa nova vida do salvo em Cristo Jesus. E o verso 1 e 2 nos diz isso. Introduz isso para depois entrar com as questões de dons espirituais, de virtudes, de obediências às autoridades desse mundo, enfim, aí Paulo vai desenvolver como que é essa nova vida cristã diante de Deus e da sociedade que servimos. E já no verso 1 ele nos diz o seguinte: portanto, irmãos, agora ele não trata mais judeus ou gregos, mas irmãos, todo mundo, pelas misericórdias de Deus, pela salvação que nos alcançou, que é vamos dizer, a expressão máxima da misericórdia de Deus para a humanidade, né? Peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos entender esse versículo? Esse versículo, queridos, introduz como que nós devemos proceder nessa nova vida agora, como salvos em Cristo Jesus. E isso é uma renovação diária. É uma renovação a cada momento, a cada instante, a cada situação que desvelamos, que vemos, que vivemos, a cada olhar que damos para o mundo, quer seja dentro da esfera cristã ou fora dela. E aqui nós então temos uma dedicação total a Deus. Portanto, remete, aqui como já vimos, essa nova vida ao que foi argumentado sobre a salvação que recebemos nos primeiros 11 capítulos. Misericórdia de Deus aqui revela que nós, os cristãos, devemos nos entregarmos inteiramente a Deus por causa de sua graça salvadora. A linguagem aqui, querido, sacrificial, de culto, né, é proveniente lá do Antigo Testamento. E ela é usada para denotar a nova vida dos cristãos. Isso significa que a palavra corpo aqui se refere aos cristãos em sua integridade. Corpo, alma e espírito. Certo? Pois tanto o corpo quanto a alma, quanto a parte metafísica, né, pertencem a Deus. E nós somos um sacrifício vivo. O que quer dizer que nós estamos vivos dentre mortos, pois já desfrutamos da nova vida com Cristo. O termo vivo aqui também significa que nós não seremos sacrificados como foram os animais no Antigo Testamento, pois Cristo já cumpriu o que fora predito por esses sacrifícios. Enquanto o culto, né, do Antigo Testamento tinha o foco de oferecer sacrifício de animais no templo, Paulo diz que agora o nosso culto é racional, em um sentido muito mais amplo, que inclui agora oferecer toda a vida a Deus. Perceber, o culto do Antigo Testamento era um culto irracional enquanto aquele que era sacrificado, que era o bichinho, que era o animalzinho ali. Irracional, que não tinha compreensão do que estava acontecendo. O sacerdote sim, mas o bichinho não. Era irracional, como os animais são irracionais. Mas agora nós, a partir de um sacrifício de Cristo que foi racional, como diz Filipenses, ele quis, ele desejou, e isso é ter a mente de Cristo. Agora eu preciso aprender também a oferecer o meu corpo num culto racional, não para a salvação, mas no sentido de agradar a Deus. Portanto, eu tenho que entender de que pequenos sacrifícios, não no sentido para a salvação ou no sentido de querer conquistar algum mérito, mas no sentido de adorar e agradar a Deus, eu preciso fazer. Então, eu preciso às vezes, como muitos missionários fazem, abandonar a família. É um sacrifício. Deixar tudo para ir anunciar as boas novas de salvação. Às vezes, eu preciso que mesmo com o corpo cansado, saturado, estar adorando e louvando a Deus, quer seja na minha casa, quer seja lá junto com os meus irmãos no templo, como Hebreus diz que não é costume nosso deixar de congregar. Às vezes é preciso eu me sacrificar em momentos para poder estar junto
dos irmãos, estar junto da minha família, estudando e aprendendo a palavra de Deus. Às vezes eu preciso abdicar, né, dos programas de televisão, das séries, do futebol, de um monte de coisa, para poder estar agradando a Deus. Isso é um culto racional, quando nós entendemos que primeiro vem Deus, pois Ele nos salvou, Ele nos colocou num lugar onde nós não merecíamos, num lugar de destaque, não para brilho em nós, mas brilho em Cristo Jesus, que veio e morreu por nós. Da mesma maneira, nós precisamos ter essa mente de Cristo, que é o culto racional. Se o cordeirinho era irracional, Cristo tinha completo entendimento e conhecimento desde a eternidade de que ele viria, de que ele se ofereceria em sacrifício. Então é algo racional. E aqui ele bate também na cultura filosófica e helenística da época, onde que dizia que somente aquilo que estava na mente, no metafísico, é que era perfeito, porque quando se materializava, se tornava imperfeito. Mas aqui veio Cristo, que era Deus, como diz Filipenses, ele abriu mão, né? Morfeu, né? O termo no grego é morfeu katatheos, ou seja, em forma de Deus. Ele abandona essa forma e se torna o que? Morfeu kata, né? A figura o que? Do antropos, do homem. E agora então, essa perfeição entra em forma humana. Então não é só o mundo das ideias, mas é algo real, palpável, relacional. E morre por nós na cruz. E agora nós temos salvação segura. Por isso, o nosso culto também, ele deve ser racional. No aspecto do sacrifício, não para salvação ou para gloriar, mas no sentido de adorar e servir a Deus. Que coisa gloriosa. Vamos ainda para dar robustez a esse primeiro ponto, né? Aqui que nós estamos lendo, vamos observar Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, o verso 15 e 16. Hebreus 13, 15 a 16. Não sabemos quem escreveu Hebreus, né, queridos? Não sabemos quem escreveu Hebreus. Alguns falam que pode ter sido Apolo, outros até o próprio Paulo. Eu, particularmente, não creio que seja Paulo. Eu, se fosse escolher, né, eu tenderia pela exegese, pela hermenêutica aqui, talvez um Apolo, ou alguém que era seguidor de Apolo. Mas não temos como afirmar quem é o escritor dos Hebreus, mas não importa. Foi um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que vale. E os versos 15 e 16 nos diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, de adoração. Hein? Que bênção, né? De louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus adora. Prestou atenção? Olha qual que é o sacrifício. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Eu preciso estar junto do meu irmão. Eu preciso estar junto daqueles que têm andado comigo. E não somente às vezes quando eu posso, ou quando eu quero, ou quando eu acho. Mas sempre juntos, né? Esse é o sacrifício, pois de tais sacrifícios que Deus se agrada. Não é verdade? Quando vamos fazer uma obra na igreja, não é verdade? Quando vamos estar estudando a Bíblia, quando vamos estar louvando, cultuando, em todos os momentos, eu preciso estar junto ali, em comunhão. Hebreus capítulo 13, 15 e 16. Mas nós ainda temos 1 Pedro 1,14. Abra a Bíblia aí em 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vivam conforme os desejos, em outras traduções, as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O sentido de santidade aqui é claro que não é a plenitude da santidade de Deus, mas é o sentido de separados, de realmente vigorar,
e ter por prioridade as coisas de Deus, a obra de Deus em sua vida. Hebreus 13, 15 e 16, 1 Pedro 1 e 14 nos ensinam qual é o culto racional, quais são os sacrifícios que Deus espera, não no sentido de por meio desse sacrifício alcançar a salvação. Estou sendo repetitivo aqui para que você não compreenda de maneira errada, mas o sacrifício no sentido de prestar louvor e adoração a Deus. E o verso 2, para nós caminharmos para o final. E não vivam, olha aqui, igual Pedro falou lá, conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá vendo só? 2 Coríntios 5 e 17, versículo muito conhecido. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Você tem que sair daquela retórica de vida antiga sua que tinha, queridos. O Senhor deve ter precedência e preferência em sua vida. Tá certo? Isso não cabe discussão. E Efésios 4 e 23. 4 e 23, que nos diz o seguinte. Vamos ler desde do verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito, do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vocês estão percebendo, queridos, que a prioridade é Deus? Você quer que o seu lar seja uma bênção, que os seus filhos, eles caminham no caminho do Senhor e não vão por caminhos errados, não vão por situações que amanhã pode desagradar, não a você só, mas ao próprio Deus? É assim que você vai fazer. É você desenvolver um ambiente na sua casa de adoração e louvor a Deus. É você desenvolver um ambiente na sua casa, ensinando aos seus filhos que eles devem ter por prioridade Deus, que o lugar melhor para se estar é na presença de Deus, que o melhor lugar para estar é lá no templo, é na igreja. E como que nós vamos ensinar isso a eles? Levando-os, estando com eles sentado lá. Eu lembro que na minha época, queridos, um domingo por mês, nós não subíamos. Eu era moleque, menino. Nós não subíamos para as classes, mas nós ficávamos junto com os adultos para aprendermos que deveríamos estar junto com os mais velhos também cultuando a Deus, aprendendo a palavra de Deus. Eu lembro também que todas as vezes, porque a igreja que eu reunia celebrava a ceia todo domingo pela manhã. Todo domingo pela manhã era o primeiro culto do domingo. Era a Santa Ceia do Senhor. E eu ia com papai e com mamãe, não era membro, e ficava sentado ali por cerca de 1 hora, vendo a celebração da Santa Ceia. Sabe o que isso produziu em minha vida? Bênçãos. Sabe o que isso produziu em minha vida? Respeito, adoração a Deus. Sabe o que isso produziu em minha vida? O aprendizado de como que a ceia deve ser realizada. Aprendi muito sentado ali junto com os adultos, mesmo ainda não tendo talvez uma mente adulta, mas aprendendo que o melhor lugar para estar é na presença de Deus. E eu sempre falo isso para os meus filhos, independente do culto, independente do que está acontecendo, vamos para a igreja, porque lá você irá aprender. Lá você, ainda que não compreenda em profundidade o que está sendo ensinado, mas o ambiente ensina a reverência e a adoração a Deus. Agora, enquanto nós não tivermos essa conexão de entendermos que o nosso lar é uma extensão e que a igreja também é uma extensão daquilo que Deus espera para as nossas vidas, que é prestar culto de louvor e adoração a Ele, nós teremos problemas sim, porque ainda fazendo dessa forma, como eu mencionei, que eu fui criado, que os meus filhos, eu não estou falando que eu sou mais santo que ninguém, mas eu estou dizendo que mesmo assim, nós ainda, eu, Marcos, pisei na bola, eu, Marcos, andei fora dos caminhos do Senhor,
por um tempo. Imagina se eu não estivesse tido esse privilégio. Não que a soberania de Deus está atrelada a ações, mas a Bíblia nos ensina a proceder conforme lemos e estamos aprendendo aqui nesse momento. Então, isso é bênção, isso é segurança para que nós venhamos a cada dia crescer e todos os que estão ao nosso lado cresçam também. Aqui está o segredo do início da nova vida. Um culto racional, no sentido de compreensão e entendimento, como Cristo trouxe para nós, com a sua encarnação e com a sua morte e ressurreição. E que também nós não venhamos a viver conforme, tá certo? Os padrões deste mundo e de acordo com os desejos e paixões que nós temos, tá certo? É claro que num dia de culto, que tem o jogo, às vezes, embora eu hoje não importo mais com isso, mas em tempos antigos, a minha vontade era ficar assistindo o jogo. A minha vontade era dormir até mais tarde. A minha vontade era, às vezes, assistir aquela série, em vez de estar lendo a Bíblia com a minha família ou de estar indo para a igreja. Esse é o desejo da carne, a vontade. Mas eu preciso vencer isso, não para receber a salvação, mas para glorificar e adorar a Deus. Amém, queridos? Então vimos o fechamento da questão de como se desenvolveu a salvação para a humanidade, fechando o capítulo 11. E lendo os 2 primeiros capítulos, introduzimos a nova vida agora que essa salvação produz e precisa ser produzida em nós, salvos em Cristo Jesus, pelo seu sangue. Tá certo? Na próximo encontro, vamos analisar o avanço disso daí e vamos ter uma breve introdução sobre dons espirituais. Medite, reflita sobre isso. Assista esse vídeo junto com a sua família e mostre a importância de toda a casa, de toda a família cristã, desenvolver essa nova vida, desenvolver esse novo tempo que a salvação produziu em nós. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esse momento. Louvamos, Senhor, por essas bênçãos que a Tua palavra traz às nossas vidas, que produz segurança, alegria e satisfação. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome nesse instante, por esse momento tão ímpar, Senhor, único, maravilhoso. Abençoe todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir, Senhor, que eles possam, Senhor, entender quão grande obra Tu fizeste para nos salvar. E nós precisamos agora responder em glorificação, adoração e exaltação do Teu nome. E isso só dar-se-á mediante uma vida realmente cristã, desenvolvida a partir de uma compreensão plena e de um exercitar disso, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, ensina-nos. Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo. E obrigado, Jesus, pelo Teu sangue que nos lavou e nos purificou de todo pecado e nos colocou nesse lugar tão precioso. Adorado seja Ti hoje e sempre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Oramos agora também, ó Pai, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos que têm enfrentado dificuldades e problemas. Vá ao encontro deles, Senhor, e esteja, Senhor, fazendo com que eles possam, Senhor, ser consolados, confortados, rejuvenescidos, Senhor, e que haja cura e libertação. É a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Cumpra a sua vontade, pois sabemos, como aprendemos nessa noite, que só entendemos a sua vontade quando temos de fato uma vida desenvolvida e desvelada de acordo, Senhor, com os preceitos de uma vida com entendimento, um culto racional. Somente assim entenderemos essa vontade Tua, que é boa, perfeita e agradável. Cumpra-se a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja repartido sobre nós, igreja Tua, aqui nesse lugar, e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos, e até o nosso próximo encontro, Deus assim permitindo, quinta-feira. Amanhã culto, 19h30 no templo, estudo da palavra,
e sexta, oração, 19h30. Fique com Deus.